Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje faremos a leitura integral do Decreto número 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços previsto no artigo 15 da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993. Disposições gerais. Artigo 1º. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, SRP, no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste decreto. Artigo 2º. Para os efeitos deste decreto, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Sistema de registro de preços. Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Inciso 2. Ata de registro de preços. Documento vinculativo obrigacional com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. Inciso 3. Órgão gerenciador. Órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Inciso 4. Órgão participante. Órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do sistema de registro de preços e integra a ata de registro de preços. Inciso 5. Órgão não participante. Órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. Inciso 6. Compra nacional. Compra ou contratação de bens e serviços em que o órgão gerenciador conduz os procedimentos para registro de preços destinado à execução descentralizada de programa ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda pelos entes federados beneficiados. E, inciso 7, órgão participante de compra nacional. Órgão ou entidade da administração pública que, em razão de participação em programa ou projeto federal, é contemplado no registro de preços, independente de manifestação formal. Artigo 3º. O sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. Inciso 2. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Inciso 3. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de governo. Ou, inciso 4, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Capítulo 2. Da intenção para registro de preços. Artigo 4º. Fica instituído o procedimento de intenção de registro de preços, IRP, a ser operacionalizado por módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais, SIASG, que deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais, SISG, para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos previstos nos incisos 2 e 5 do caput do artigo 5º e dos atos previstos no inciso 2 e caput do artigo 6º. Parágrafo 1º. A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada de forma justificada pelo órgão gerenciador. Parágrafo 1º-A. O prazo para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar de IRP será de 8 dias úteis, no mínimo,
contado da data de divulgação da IRP no Portal de Compras do Governo Federal. Parágrafo 2º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editará norma complementar para regulamentar o disposto neste artigo. Parágrafo 3º. Caberá ao órgão gerenciador da Intenção de Registro de Preços, IRP, inciso 1, estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes na IRP em conformidade com sua capacidade de gerenciamento. Inciso 2. Aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens. E, inciso 3. Deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não manifestaram interesse durante o período de divulgação da IRP. Parágrafo 4º. Os procedimentos constantes dos incisos 2 e 3 do parágrafo 3º serão efetivados antes da elaboração do edital e de seus anexos. Parágrafo 5º. Para receber informações a respeito das IRPs disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal, os órgãos e entidades integrantes do SISG se cadastrarão no módulo IRP e inserirão a linha de fornecimento e de serviços de seu interesse. Parágrafo 6º. É facultado aos órgãos e entidades integrantes do SISG, antes de iniciar um processo licitatório, consultar as IRPs em andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua participação. Capítulo 3. Das competências do órgão gerenciador. Artigo 5º. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços e, ainda, o seguinte. Inciso 1. Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo Federal. Inciso 2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização. Inciso 3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório. Inciso 4. Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 6º deste decreto. Inciso 5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico. Inciso 6. Realizar o procedimento licitatório. Inciso 7. Gerenciar a ata de registro de preços. Inciso 8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. Inciso 9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações nos procedimentos licitatórios. E, inciso 10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações. Inciso 11. Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação dos prazos previstos no parágrafo 6º do artigo 22 deste decreto, respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante. Parágrafo 1º. A ata de registro de preços, disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal, poderá ser assinada por certificação digital. Parágrafo 2º. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 3, 4 e 6 do caput. Capítulo 4. Das competências do órgão participante. Artigo 6º. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local da entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda, inciso 1,
Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente. Inciso 2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da intenção de registro de preços, sua concordância com o objeto a ser licitado antes da realização do procedimento licitatório. E, inciso 3, tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. Parágrafo 1º. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. Parágrafo 2º. No caso de compra nacional, o órgão gerenciador promoverá a divulgação da ação, a pesquisa de mercado e a consolidação da demanda dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, comprovada a vantajosidade, fica facultado aos órgãos ou entidades participantes de compra nacional a execução da ata de registro de preços vinculada ao programa ou projeto federal. Parágrafo 4º. Os entes federados participantes de compra nacional poderão utilizar recursos de transferências legais ou voluntárias da União, vinculados aos processos ou projetos objeto de descentralização e de recursos próprios para suas demandas de aquisição no âmbito da ata de registro de preços de compra nacional. Parágrafo 5º. Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novos itens, o órgão participante demandante elaborará sua especificação ou termo de referência ou projeto básico, conforme o caso, e a pesquisa de mercado, observado o disposto no artigo 6º. Parágrafo 6º. Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novas localidades para entrega do bem ou execução do serviço, o órgão participante responsável pela demanda elaborará, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º, pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais ou regionais. Capítulo 5. Da licitação para registro de preços. Artigo 7º. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 1º. O julgamento por técnica e preço, na modalidade concorrência, poderá ser excepcionalmente adotado, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Na licitação para registro de preços, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Artigo 8º. O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. Parágrafo 1º. No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. Parágrafo 2º. Na situação prevista no parágrafo 1º, deverá ser evitada a contratação em um mesmo órgão ou entidade de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização. Artigo 9º. O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas leis 8.666, de 1993 e 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo, inciso 1, a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas. Inciso 2.
estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes. Inciso 3. Estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões. Inciso 4. Quantidade mínima de unidades a ser cotada por item nos casos de bens. Inciso 5. Condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento e, nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados. Inciso 6. Prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do artigo 12. Inciso 7. Órgãos e entidades participantes do registro de preço. Inciso 8. Modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível. Inciso 9. Penalidades por descumprimento das condições. Inciso 10. Minuta da ata de registro de preços como anexo. E, inciso 11. Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade. Parágrafo 1º. O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado. Parágrafo 2º. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos variáveis por região. Parágrafo 3º. A estimativa a que se refere o inciso 3 do caput não será considerada para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do licitante. Parágrafo 4º. O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e do contrato serão efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador. Artigo 10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. Capítulo 6. Do registro de preços e da validade da ata. Artigo 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições. Inciso 1. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva. Inciso 2. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no artigo 3º da Lei 8.666 de 1993. Inciso 3. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no portal de compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. E, inciso 4, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. Parágrafo 1º. O registro a que se refere o inciso 2 do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21. Parágrafo 2º. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso 2 do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. Parágrafo 3º. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso 2 do caput será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 13, e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21. Parágrafo 4º. O anexo que trata o inciso 2 do caput consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência,
que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. Artigo 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo 1º. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666, de 1993. Parágrafo 2º. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no artigo 57 da Lei 8.666, de 1993. Parágrafo 3º. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo 4º. O contrato decorrente do sistema de registro de preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. Capítulo 7. Da assinatura da ata e da contratação com fornecedores registrados. Artigo 13. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Artigo 14. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido neste artigo ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. Artigo 15. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 62 da Lei 8.666, de 1993. Artigo 16. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. Capítulo 8. Da revisão e do cancelamento dos preços registrados. Artigo 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea D do inciso 2 do caput do artigo 65 da Lei 8.666, de 1993. Artigo 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Parágrafo 1º. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido sem aplicação de penalidade. Parágrafo 2º. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Artigo 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá, inciso 1, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. E, inciso 2,
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. Artigo 20. O registro do fornecedor será cancelado quando: inciso 1. Descumprir as condições da ata de registro de preços. Inciso 2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração sem justificativa aceitável. Inciso 3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. Ou, inciso 4. Sofrer sanção prevista nos incisos 3 ou 4 do caput do artigo 87 da Lei 8.666 de 1993 ou no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002. Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2 e 4 do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 21. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados. Inciso 1. Por razão de interesse público. Ou, inciso 2. A pedido do fornecedor. Capítulo 9. Da utilização da ata de registro de preços por órgão ou entidades não participantes. Artigo 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo 1º-A. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o parágrafo 1º fica condicionada à realização de estudo pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Parágrafo 1º-B. O estudo de que trata o parágrafo 1º-A, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no portal de compras do Governo Federal. Parágrafo 2º. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Parágrafo 3º. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Parágrafo 4º. O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Parágrafo 4º. Na hipótese de compra nacional, inciso 1, as aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. E, inciso 2, o instrumento convocatório da compra nacional preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Parágrafo 6º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 dias, observado o prazo de vigência da ata. Parágrafo 7º. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e à aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. Parágrafo 8º. É vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. Parágrafo 9º. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à ata de registro de preços da Administração Pública Federal. Parágrafo 9º-A. Sem prejuízo da observância ao disposto no parágrafo 3º, a hipótese prevista no parágrafo 9º não se aplica ao disposto no parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B, no caso de órgãos e entidades de outros entes federativos. Parágrafo 10. É vedada a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação por meio de adesão à ata de registro de preços que não seja, inciso 1, gerenciada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ou, inciso 2, gerenciada por outro órgão ou entidade e previamente aprovada pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 não se aplica às hipóteses em que a contratação de serviços esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da informação e comunicação constante da mesma ata de registro de preços. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 23. A administração poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste decreto e automatizar procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. Artigo 24. As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames realizados sob a vigência do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, poderão ser utilizadas pelos órgãos gerenciadores e participantes até o término de sua vigência. Artigo 25. Até a completa adequação do portal de compras do Governo Federal para atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 5º, o órgão gerenciador deverá, inciso 1, providenciar a assinatura da ata de registro de preços e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes e, inciso 2, providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos e entidades participantes. Artigo 26. Até a completa adequação do portal de compras do Governo Federal para atendimento ao disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 11 e no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 11, a ata registrará os licitantes vencedores, quantitativos e respectivos preços. Artigo 27. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá editar normas complementares a este decreto. Artigo 28. Este decreto entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Artigo 29. Ficam revogados, inciso 1, o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001 e, inciso 2, o Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002. Encerramos, então, a leitura integral do Decreto nº 7.892, que regulamenta o sistema de registro de preços. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Mostre o seu apoio se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo. Deixe nos comentários as suas críticas, elogios e sugestões dos próximos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.